Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 14. Bons estudos! Olha, eu estava conversando aqui com o seu Alfredo, que é engenheiro aqui nessa indústria. E ele estava me explicando o que acontece com uma peça antes dela se quebrar. Não é isso, seu Alfredo? Isso. Bom, todo corpo que recebe um esforço mecânico sofre uma deformação elástica antes de passar por uma deformação plástica e se romper. E é isso que acontece num ensaio de tração, certo? Exatamente. No ensaio de tração dá para perceber também que sempre existe um esforço que não chega a produzir uma deformação permanente. Eu quero dizer o seguinte, se esse esforço for aliviado nesse ponto, aí então as dimensões da peça voltam ao original. Tá, então dá para dizer que um produto feito para aguentar um esforço estático abaixo do seu limite elástico, ele pode durar para sempre. Não, isso não dá para dizer. Bem, se você ficou curioso para saber por que a gente não pode fazer essa afirmação, então fique ligado na teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer os diferentes tipos de ensaio de fluência e ainda vai saber de que forma o tempo e a temperatura comprometem a durabilidade de alguns produtos. Então não saia daí porque a nossa teleaula está começando. E aí, Silva, o que é que manda hoje? Caio, isso aqui hoje tá bom para você. O pessoal de pesquisa está estudando uma nova liga metálica para a reposição de peças de avião a jato. Tá, e por que tá bom para mim? Porque hoje nós vamos ter que fazer o ensaio de fluência de um corpo de prova. Ah, legal. Só tem um problema. Eu não sei o que é fluência. Fluência? Bom, Caio, deixa eu ver como é que eu te explico. Fluência é a deformação plástica que ocorre em um material que recebe uma tensão constante ou quase constante em função do tempo. E esse fenômeno é muito influenciado pela temperatura. Tá, e como é que ocorre essa deformação plástica, hein? É por causa da movimentação das falhas que sempre existem na estrutura cristalina dos metais. Quer dizer que se não existissem essas falhas, não existiria fluência, é isso? Certíssimo. Agora, o curioso, Caio, é que há metais que exibem o fenômeno de fluência mesmo em temperatura ambiente, enquanto que outros resistem a essa deformação mesmo em altas temperaturas. E as peças desse forno trabalham em alta temperatura. Tá, mas elas resistem à deformação, né? Nessas peças foi usada uma liga metálica que foi desenvolvida especialmente para resistir melhor a esse tipo de deformação. Tá, mas como é que o senhor sabe que elas são mesmo resistentes? Realizando o ensaio de fluência. Ele leva em consideração o tempo e a temperatura. Não, tudo bem, mas tempo e temperatura não chegam a apresentar uma novidade, né? De certo modo, sim. É que outros tipos de ensaios são realizados em um curto espaço de tempo. Quer dizer, os corpos de provas ou peças recebem um certo esforço durante apenas alguns segundos ou minutos no máximo. Ah, certo, é porque quando estão em uso, os produtos recebem todo tipo de solicitação e isso durante um longo período de tempo, não é mesmo? Isso mesmo. O uso mostra que às vezes os produtos podem ter uma deformação permanente, mesmo sofrendo solicitações abaixo do seu limite elástico. Ô Ed, mas se a solicitação fica abaixo do limite elástico, como está escrito aqui, então eu não entendo o motivo dessa deformação. Olha aqui, ó, mas é mais comum que essas deformações aconteçam em situações onde o produto é submetido a altas temperaturas. Ah, peraí, mas o que a temperatura tem a ver com isso? Ah, se liga, Neuza, tem tudo a ver. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade de deformação. Por isso que nos ensaios de fluência é muito importante o controle da temperatura. Quer ver um outro exemplo? Então fique de olho. Uma peça de aço carbono foi submetida a um ensaio de fluência a uma tensão de 13,5 kg/força por milímetro quadrado, durante 1000 horas a uma temperatura de 500 graus Celsius. A deformação observada foi de 0,04%. Já com a temperatura a 540 graus Celsius, a deformação foi de 4%. Isso mostra o quanto a relação entre temperatura e deformação é fundamental no caso das máquinas que recebem esforços muito grandes, a temperaturas que giram em torno de 1000 graus Celsius.
Bom, já que é tão importante a relação entre a temperatura e a deformação sofrida pelo material, aí eu preciso conhecer direitinho o funcionamento desse equipamento para o ensaio de fluência. Ô Caio, quase sempre a avaliação de fluência de um material é feita de forma com que ele sofra um esforço de tração. Então é por isso que esse corpo de prova que vai ser usado no ensaio de fluência é tão parecido com o corpo de prova que a gente usa no ensaio de tração? Isso mesmo. Esse equipamento em que é feito o ensaio de fluência permite que se aplique no corpo de prova uma carga de tração constante. O corpo de prova fica aqui dentro desse forno elétrico de temperatura controlável e constante. Nele é acoplado este extensômetro para medir a deformação em função do tempo. Mas na hora de prender o extensômetro, é preciso tomar cuidado, muito cuidado para evitar marcas que possam induzir a ruptura a acontecer nos pontos de fixação. E se isso acontecer, o ensaio tem que ser anulado. E é verdade que o ensaio de fluência pode ser anulado? Se os cuidados não forem tomados, pode sim. Aliás, um passo muito importante no ensaio de influência envolve a fase de preparação do ensaio. Sabe, no ensaio de influência, o corpo de prova deve passar por um período de aquecimento até chegar na temperatura determinada para o ensaio. Só que o corpo de prova não pode ser superaquecido de jeito nenhum. E como é feito esse aquecimento? O que os técnicos que trabalham com esse ensaio fazem é aquecer o corpo de prova até uma temperatura que fique 10 graus Celsius abaixo da temperatura do ensaio. E é só isso? Não. Depois o corpo de prova deve ficar nessa temperatura entre 1 e 4 horas para que a sua estrutura seja aquecida por igual. Só depois disso é que ele será levado à temperatura do ensaio. Puxa, deve ser difícil fazer esse aquecimento. Como é que o pessoal resolve esse problema? Até que não é muito difícil. O aquecimento pode ser feito por radiação, indução ou até mesmo por resistência elétrica. Bem, e você sabe, né? A resistência elétrica é aquilo que faz o chuveiro elétrico ou o ferro de passar conseguir calor. Agora, como é que os técnicos fazem para saber que a temperatura está do jeito que eles precisam? Eles medem a temperatura em 2 ou 3 pontos usando pirômetros, que são ligados ao corpo de prova por termopares aferidos. Você quer saber o que são pirômetros e termopares? Então preste atenção e fique por dentro. Termopar são 2 fios de materiais diferentes unidos nas pontas por uma solda, o que gera uma diferença de potencial quando as pontas são submetidas a temperaturas diferentes. Pirômetro é um equipamento que relaciona a diferença de potencial gerada no termopar a uma escala de temperatura. E depois de cuidar de todos os preparativos, Edgar, é aí que o técnico manda ver no ensaio? Não, aí ele tem que saber qual dos 3 tipos de ensaio para avaliar a fluência ele vai usar. E quais são os outros tipos que existem? Bom, tem o ensaio de fluência propriamente dito, tem o ensaio de ruptura por fluência e o de relaxação. Agora, os ensaios de fluência são muito demorados, Neuza. Eles podem levar até vários meses. Nossa, é muito tempo, né, Edgar? Esses ensaios são totalmente diferentes dos outros tipos de ensaios de materiais. Por isso que é importante a gente estudar com bastante atenção, hein? Assim a gente pode entender melhor a pesquisa feita pelas indústrias para conhecer o comportamento dos materiais que depois vão ser usados nos produtos. Tem toda a razão, Neuza, mas isso acontece antes que os produtos sejam fabricados, na fase de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais ou ligas metálicas. Para cada tipo de situação, existe um tipo de ensaio. Agora, para saber que tipo de ensaio é mais adequado para cada situação, eu tenho que saber como é que funciona cada um deles, né? Tá bom, cara. Então eu vou começar falando do ensaio de influência propriamente dito, tá? Nele aplica-se uma determinada carga no corpo de prova. Aliás, essa carga é aplicada ali atrás. E esse corpo de prova é mantido a uma determinada temperatura, que é para avaliar a deformação ocorrida durante o ensaio. Então isso é bem simples. Mas é muito importante que tanto a carga quanto a temperatura permaneçam constantes durante todo o processo. E quanto tempo dura esse ensaio? Bom, isso varia um pouco, Caio. Pode ir de alguns minutos até mais de 1000 horas. Peraí, 1000 horas é tempo demais, hein? É verdade. E quando não se pode esperar tanto, aí são usadas as extrapolações. Extrapolação. Qualquer processo em que se infere o comportamento de uma função fora de um intervalo, mediante seu comportamento durante esse intervalo. Isso quer dizer o seguinte:
o ensaio é feito por um tempo mais curto. E baseado na deformação que aparece nesse pequeno tempo, é feita uma estimativa do comportamento do material por um tempo bem maior, que corresponde à vida útil do produto. Certo, e aí é possível a gente ficar sabendo qual é a deformação que o produto vai sofrer durante a sua vida útil. Poxa, muito bom isso. Agora, como é que se chega a esse resultado? Usando uma curva de deformação em função do tempo de duração do ensaio. Mas para conseguir resultados significativos, é preciso fazer muitos ensaios, variando a carga e a temperatura. Assim, as curvas obtidas representam melhor as situações práticas de uso do produto. Para mim, as curvas que melhor representam a situação prática do uso de um produto são as curvas de uma pista de kart. Não, peraí, Edgar. Antes de você encerrar os nossos estudos, eu quero entender direitinho o ensaio de ruptura por fluência. Esse ensaio é quase igual ao outro. A única diferença é que o corpo de prova é levado à ruptura graças ao uso de cargas maiores. E como é que fica a deformação nesse tipo de ensaio? É bem maior. Se no ensaio de fluência a deformação do corpo de prova raramente ultrapassa 1%, no ensaio de ruptura por fluência ele pode chegar até 50%. E a tensão e a temperatura continuam constantes como no outro ensaio? Sim, esse tipo de ensaio fornece o tempo de ruptura do corpo de prova, dá a medida de deformação, em alguns casos de fricção, e ele é muito usado porque dura pouco tempo. Mas para se ter um resultado significativo, é preciso usar muitos corpos de prova. E com o resultado desses testes, se constrói um gráfico como este. E qual é a diferença do ensaio de relaxação? É que ele é mais simples do que os outros e só usa um corpo de prova. Ok, o ensaio de relaxação, ele mantém constante a deformação através da redução da tensão aplicada no corpo de prova ao longo do tempo. Ele tem alguma desvantagem? Ah, tem sim. O sistema de medição de força do equipamento tem que ser muito preciso. Ele deve medir as pequenas variações de carga durante a realização do ensaio. Afora isso, é preciso controlar a temperatura do ambiente onde ele é realizado. Por quê? Porque qualquer aumento na temperatura pode provocar a dilatação dos componentes das máquinas. E isso pode comprometer os resultados. Ah, perfeito. E agora, para fixar tudo que você aprendeu hoje, que tal agora uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o tempo e a temperatura interferem na durabilidade de um produto. E ainda aprendeu como são os diversos tipos de ensaio de fluência. Bom, agora você já sabe. Para que tudo isso que você aprendeu hoje dure muito tempo, o melhor que você tem a fazer é praticar os exercícios do seu livro, porque na próxima teleaula tem mais. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.